Então vamos lá aqui ver o texto de opinião e vamos aqui ver numa ótica de preparar-nos para escrever o texto de opinião, porque no teste o texto de opinião vai aparecer como o texto para escrever. Então vamos lá. A professora vai pedir para vocês escreverem texto de opinião, provavelmente vai dar algumas informações, sei lá, o tema, eventualmente poderá, o tema ou o assunto, poderá dizer o texto se é para um jornal, se é para uma rádio, pronto. Depois logo vês o que é dito no enunciado. Mas no enunciado da pergunta é importante ler com atenção para captar estas informações, está bem? Porque o texto depois vai ter que respeitar essas informações que a professora, as sugestões que a professora vai fazer. Então vamos lá. Antes de começar a escrever logo assim de imediato, porque senão vai ser uma confusão, é importante pensar. Vamos supor que a professora lança o tema, ou tu decides o tema, não interessa, um tema sobre olha, pronto, agora não me ocorre melhor, pronto, sobre agora esta história aqui da Israel-Palestina, que é um tema da atualidade. Um artigo de opinião, ele parte sempre de um tema da atualidade, um tema que se está a falar muito e que aquele autor decide dar a sua opinião acerca daquele assunto. E é um assunto que a maioria das pessoas conhece, ou um grupo específico de pessoas está atento. Então vamos lá. Vamos supor então que é o tema de agora do conflito Israel e o Hamas. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que decidir, e pode ser uma folha de rascunho, eu estou a escrever para um jornal, para uma rádio ou para um blog. É por isso que eu vou escrever para uma rádio. O que é que vai acontecer? Vai ser lido por alguém, ou até vou ser eu a ler. Então a maneira de escrever tem que ter em conta que aquilo vai ser falado, não é? Já se eu estiver a escrever para um jornal, eu tenho que ter a atenção que vai ser lido e, portanto, não tem a mesma dinâmica de falar. Então, um texto hum, menos dinâmico, digamos assim. Se for, mas sendo para um jornal, eu tenho que ter mais cuidado com a linguagem, que tem que estar adequada ao estilo do jornal, não é? Uma coisa é escrever um artigo de opinião para o Correio da Manhã, que pronto, não há muito cuidado com a linguagem, muitas vezes cuidado nenhum. Outra coisa, estar a escrever para um jornal expresso, em que o público do jornal expresso é um público que está ali mesmo para ler e não está lá só para ler as letras gordas, não é? Portanto, eu tenho que ter mais cuidado com a linguagem. Então, é importante eu decidir na minha cabeça se o texto que eu estou a escrever é para um jornal, se é para um blog, se é para a rádio, tá? Que é para eu ter em atenção que tipo de linguagem eu vou usar. Ponto número 1. Agora, ponto número 2. Eu tenho que imaginar para que pessoas é que eu estou a escrever. Vamos supor que o tema não era este que agora decidi, mas vamos supor que o tema era, sei lá, hum, os exames nacionais. Quem é que vai ler sobre os exames nacionais? Vão ler os pais dos alunos e os alunos, não é? E professores, eventualmente também. E, claro, não é? Então, vamos lá. Se isto fosse num jornal, por exemplo, para jovens, então eu estava a escrever essencialmente era para jovens, certo? Então eu tenho que pensar que a maneira como eu vou escrever, por um lado, tem que ser entendida pelos jovens e, por outro, eu tenho que apresentar argumentos e exemplos que eles entendam para que eles agarrem a minha ideia, porque aqui o objetivo do artigo de opinião é eu dou a minha opinião com o objetivo de que as pessoas concordem comigo, não é? Então, se eu estou a escrever para jovens, eu tenho que pôr uma linguagem adequada aos jovens, exemplos que tenham a ver com o seu cotidiano para eles compreenderem melhor e aderirem à minha opinião, não é? Então é importante eu definir para quem eu estou a escrever. Ok, aqui neste caso estamos o tema do nosso artigo vai ser o conflito Israel-Palestina, portanto é para o público em geral, então eu basicamente
podes escrever de uma forma variada, porque as pessoas são variadas. Pronto. Agora, tens de decidir qual é o assunto. De preferência, um assunto da atualidade, já decidimos, é o conflito Israel-Hamas. Depois, tens que decidir qual é a tua opinião acerca do assunto. Portanto, acerca deste conflito Israel-Palestina ou Israel-Hamas, como a gente queira, qual é a minha opinião? Concordo, não concordo? E concordo com o quê? Concordo com a atitude de Israel? Não concordo. Concordo com a atitude de Hamas? Não concordo. Concordo com os bombardeamentos? Não concordo. Quer dizer, ok? Qual é a tua opinião? Escreves à parte, qual é a tua opinião? E depois tens que arranjar argumentos para justificar a tua opinião, não é do género, eu acordo de manhã e, olha, eu concordo. Porquê? Não sei. Não é? Não basta dizer o que é que eu acho, eu tenho que dizer porque é que eu acho. Não é? Senão, quer dizer, isso é o que mais as pessoas fazem, dizerem coisas à toa. Num artigo de opinião não podemos dizer à toa. Então, agora que eu já sei que o meu texto é, vamos supor, para um jornal, que estou a escrever para o público em geral, que vou falar sobre o conflito Israel-Palestina, que já tenho a minha opinião relativamente a esse assunto, e os argumentos e os exemplos para defender a minha opinião, então eu vou começar a escrever. Pronto. Agora, podemos sair da folha de rascunho e pôrmos já a escrever o texto. Primeiro, nós temos aqui uma estrutura do texto em típica, introdução, desenvolvimento, conclusão e título. O título deve refletir o tema, não é? Poderia ser do género Israel versus Palestina. O que dizer, o que pensar, ou sei lá, pronto, este título não foi lá muito bom, mas não me ocorreu agora melhor, não é? Ou então, sei lá, uma faixa de Gaza, ou faixa de Gaza, judeus e palestinianos, sei lá, uma coisa qualquer. Pronto, título deve incluir o tema. Depois, na introdução, normalmente é mais ou menos um parágrafo, vamos indicar qual é o assunto e qual é a nossa opinião. Podia começar com recentemente, na semana passada, o Hamas atacou Israel, taranana, pronto, contar assim muito brevemente. Mais uma vez, vamos lá pôr assim, semana passada o Hamas atacou Israel, originando um novo conflito no eterno conflito entre Israel e a Palestina. E estava o assunto indicado. E a seguir, podemos até já dar a nossa opinião. Vamos supor que não concordamos com a atitude do Hamas, mas concordamos que os palestinianos têm direito a ter um território próprio. E então a seguir diríamos: o Hamas usa de métodos injustos para a defesa de uma causa justa. Pronto, eu já estou a dizer que a causa palestiniana, na minha opinião, é justa, mas também, na minha opinião, o método que o Hamas usou é injusto. E estava a introdução. A seguir, vamos para o desenvolvimento e vamos dizer porque é que achamos que é justa a causa palestiniana, podemos falar um bocadinho da história da Palestina e como ficaram sem o território e porquê, taranã, e depois podemos dizer porque é que é injusto os atos do Hamas, porque é terrorismo e o terrorismo não sei o quê, e podemos dar exemplos de atos terroristas e mostrar assim como é uma coisa horrível, pronto. E depois na conclusão vamos fazer um resumo da nossa opinião e dos argumentos, sem estar com grande blá blá blá, só pontuar. Agora, no ato de escrever, portanto esta é a estrutura, agora no ato de escrever, o que é que temos de ter em atenção? A linguagem tem que estar adequada ao público que vai ler, não é? Para quem eu me estou a dirigir, por isso é que é importante eu ter decidido para quem é que eu estou a escrever. Podemos usar recursos expressivos como a ironia, a metáfora, a comparação, mas sem abusar, não é? Sem abusar. Devemos sempre escrever na primeira pessoa, porque é a nossa opinião, então é eu acho,
portanto tem que ser sempre na primeira pessoa. Devemos usar adjetivos e advérbios para fortalecer a argumentação, para dar mais ênfase, não é? Para quando eu digo que é injusto, posso dizer é injusto, horrível, aniquilador, pronto, para reforçar ali a minha ideia, a minha opinião, não é? E depois, uma outra coisa que se pode fazer é, no meio do texto, lançar perguntas para os leitores. Do género, estamos a falar da injustiça e depois a seguir dizer imagine-se a querer comprar pão e não poder porque não deixam o padeiro entrar na padaria. Pronto. Imagina, não é? Não seria isto injusto? Você não poder ter acesso só porque alguém que manda não deixa o padeiro entrar na padaria. Pronto. Estás a ver? Podemos lançar perguntas e essas perguntas vão no fundo, vão fazer com que os leitores pensem e se liguem à nossa ideia, tá? Então, prontos, basicamente, ver se consigo pôr aqui tudo para vocês verem. Basicamente é isto, tá? No fundo, aqui o resumo do artigo de opinião e como escrever.